Dessa noite nossa de celebração de Natal, a Nova Canaã tem experimentado um período de reflexões com base numa série de mensagens chamada Natal na IPNC, Natal na Igreja Presbiteriana Nova Canaã. E aqui na Nova Canaã, nós temos pensado, a partir da palavra de Deus, o que é o Natal, ou como o Natal influencia a nossa vida, como o Natal tem poder de transformar a maneira como nós enxergamos o mundo. Então, durante esse mês de dezembro, nós temos pensado sobre esse tema que é tão importante para o cristianismo. Nós temos pensado essa data que é tão importante para o cristianismo, mas que a cultura se apropriou dela e moldou e mudou o sentido real dessa história, fazendo a história do Natal se transformar em apenas uma mensagem de boas ações. Você só é conduzido à mensagem do Natal a reunir em família e fazer coisas boas, mas a mensagem do Natal, ela é muito maior do que isso. A mensagem do Natal, a palavra Natal significa nascimento, é sobre o nascimento, é sobre o nascimento extraordinário, o nascimento de Jesus. E a gente aprende com as Escrituras que esse nascimento abalou as estruturas políticas, religiosas. Um menino, uma criança, um nascimento extraordinário, capaz de moldar e mudar, não apenas uma sociedade, mas o destino. Os séculos foram mudados, moldados e transformados a partir do nascimento de Jesus. E é sobre isso que nós estamos celebrando. E é com base nisso que a gente hoje quer falar de um menino que é contra todos os reinos. E a gente vai fazer a leitura do texto, Mateus capítulo 2, onde nós leremos até o versículo 18 do texto sagrado. Está escrito, você pode acompanhar essa leitura do texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te,
toma o menino, a sua mãe, e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existiam. Até aqui a leitura do nosso texto. Antes da gente passar para esse tempo de reflexão, eu queria te convidar a orar, para pedir nesse momento de oração, para que Deus fale ao nosso coração, para que Ele fale conosco. Se puder, feche os seus olhos, para a gente pedir a Deus para Ele falar com a gente. Senhor Deus, em nome de Jesus, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Teu favor, deixa a gente ouvir a Tua voz, a partir da Tua palavra. Fala ao nosso coração, dirige-nos, Deus, a Tua palavra, para que sejamos guiados, orientados pela eternidade. Te pedimos isso, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Até aqui a leitura do texto, onde a gente ouve e aprende com o texto que esse acontecimento, o nascimento extraordinário de Jesus, a vida do Senhor Jesus chegando aqui na terra, acontece em um determinado período, nos dias de Herodes. E quando o texto se refere a estes dias, aos dias de Herodes, o texto está mostrando para a gente um período cruel, um período de grande perversão de um líder. A gente tem um homem que era um assassino, um imoral. Herodes, alguém com perversão, alguém que governava com maldade, com brutalidade, um assassino. Alguém que praticava o mal diante dos olhos de qualquer pessoa. Era um homem profano. As Escrituras falam para a gente, registram para nós que o tempo do nascimento de Jesus eram os dias deste rei, nos dias do rei Herodes. E o que ele praticava, a história conta para a gente. A história mostra para nós que Herodes, o grande, era um homem fascinado pelo poder. Era alguém que tinha fome e sede de poder, de governar, de dominar. E pelo poder, por essa fome, esse desejo que ele tinha de poder, ele assassinou, não foram poucas pessoas. Israel viu o derramamento de sangue. Era um tempo de grande derramamento de sangue diante dos olhos das pessoas, porque Herodes queria se manter no poder. E a história não mostra que ele matava apenas os seus inimigos, mas também os seus amigos, os seus familiares. A história conta para a gente que Herodes ele foi capaz de matar o seu cunhado, porque as pessoas olhavam para o cunhado dele e viam nele um potencial. Era alguém que dentro da religião era admirado. Então ele manda matar o seu irmão, o seu cunhado, perdão. Mais do que isso, a sua esposa, que ele tinha várias esposas, dentre as 10 ou mais esposas que Herodes tinha, essa se levanta contra ele, muito chateada, muito angustiada por ele ter matado o seu próprio irmão. Então, ela com essa angústia e essa dor no coração, ela vai ser também assassinada pelo seu marido. E não apenas ela, mas também a sua sogra e todos os seus familiares. Herodes era um homem perverso, era um homem cruel, matava sangue frio. O seu cunhado, diz a história, que ele chamou ele para uma disputa de natação. E aos seus olhos ele viu os seus servos afogarem ele e matá-lo afogado. Não apenas o seu cunhado, a sua sogra, a sua esposa, Herodes também matou 3 de seus filhos.
Matou os seus filhos porque ele via potencial nos seus filhos de governarem no seu lugar. Nós estamos falando de um homem perverso, de um homem cruel. Conta a história que Herodes mandou prender uma multidão de pessoas, para que essas pessoas fossem, depois que ele morresse, essas pessoas fossem assassinadas, e então existisse choro em Israel, por causa da sua morte. Esse homem era um homem perverso, um homem cruel, e aí, nos dias de Herodes, de um homem que fazia o mal, nasce um menino que é contra a crueldade, que é contra a maldade, que não é apenas daquele tempo, mas também do nosso tempo, é também do seu tempo. O menino que nasce contra todo o reino de crueldade, todo o reino de maldade, todo o reino de trevas e de perversão e de imoralidade, contra tudo o que o Herodes representa, tudo o que o Herodes praticava. Mas o que deve ser destacado para nós aqui nessa noite, em primeiro lugar, é que este homem, o Herodes, ele não foi páreo para o Jesus. Este homem, com toda a sua crueldade e o seu poder, com toda a sua astúcia, quando ele ouviu falar que havia nascido um rei em Israel, ele, com a sua astúcia, disse: olha, mas eu quero saber onde ele está, de onde ele vem, e reuniu então o sinédrio, os líderes religiosos de Israel, reuniu os líderes religiosos para perguntar: como que se dá a profecia? De onde ele vem? Como é que vai ser o nascimento? Então os líderes religiosos responderam para ele: vai nascer em Belém. O menino vai nascer em Belém. Mas ali existiam também magos que vieram do Oriente. A gente não sabe muito bem se da Babilônia, de onde é o lugar certo, a gente não sabe. Mas é certo que alguns homens que vieram de longe, homens de importância, foram conduzidos por uma estrela para chegar diante daquele menino e prestar a sua adoração. Esses homens, então, foram, de alguma maneira, também conduzidos pelo rei. Olha, você pode ir até ele, e quando você encontrar, você volta aqui, porque eu também quero adorá-lo. Herodes, adorar o menino, nós vimos o final da leitura desse texto, ele mandou assassinar todas as crianças abaixo de 2 anos. Nós estamos falando de um reino de trevas, de crueldade e de maldade, e que o Senhor Jesus nasce diante desse reino. O Natal é uma mensagem para o nosso tempo. Nós vivemos dias de crueldade, dias de brutalidade, dias de maldade, dias de perversão, mas esse menino é contra este reino, e eu quero dizer uma palavra para você, uma palavra de esperança. Herodes não foi capaz de parar o menino. A astúcia de Herodes não foi capaz de parar o menino, não foi capaz de parar o crescimento dele, o desenvolvimento dele, porque o reino dele é eterno, e sobre este menino estava a promessa. Então eu preciso dizer para você: nada neste mundo que se manifesta com maldade, crueldade, perversão, os poderosos que se levantam com crueldade e com maldade contra mim e contra você ou contra a igreja, eles não são capazes de parar, jamais serão capazes de parar aquele que tem a promessa, o Senhor Jesus, aquele que tem o reino eterno. E é essa a segurança da igreja, porque o reinado de Jesus não tem fim, ele permanece reinando eternamente, ele é o rei, o prometido, e a promessa, a profecia está sobre ele, e a segurança nessa promessa. Por isso nós descansamos diante desse mundo mau, diante desse mundo perverso, desse mundo cruel. O nosso coração descansa, porque o horror, a crueldade, a maldade e a perversão que se manifesta diante dos nossos olhos não podem parar o avanço do reino de Deus. Jamais poderão parar o avanço do reino de Deus. Em segundo lugar, a gente aprende, olhando para esse texto, que
esses magos que vieram do Oriente, que a gente não sabe o nome, a gente não sabe quem eles são, a gente não tem a identidade deles, a gente nem sequer tem o país deles, a origem deles. Nós presumimos que talvez venham da Babilônia, não sabemos, mas é certo que eles vieram para estar diante do recém-nascido, do rei dos judeus, e isso daqui para nós é maravilhoso, porque você não precisa ser lembrado, nós não precisamos ser lembrados, nós não precisamos ser vistos por esse mundo, importa que o rei seja lembrado, que o rei seja adorado. O Natal não é sobre mim, não é sobre você e não é sobre a sua família. O Natal é sobre o nascimento extraordinário de Jesus. E aí, qual é o grande problema? É que a gente vive um contexto em que essa mensagem de Natal ela é convertida em reuniões familiares, trocas de presente, e a gente adora tudo isso, a gente adora receber presente, a gente adora ser lembrado, a gente adora ser visto, mas o Natal não tem nada a ver com eu ser lembrado por ninguém, o Natal não tem nada a ver com eu ter sido lembrado por alguém que me deu um presente. O Natal é sobre o nascimento de Jesus, é sobre o Deus presente. A promessa é que Emanuel estaria aqui, Deus conosco, Deus presente. Mas os tempos de hoje a gente tem como um Herodes que age de maneira astuta entre nós e na nossa cultura, porque ele lança sombra sobre a adoração do rei, sobre a adoração do Senhor Jesus. Nós vivemos num tempo onde a adoração do Senhor Jesus foi trocada e Satanás age de uma maneira bem calculada, minuciosa, astuta. Ele é astuto, ele traz para a gente o presente, ele tira Deus da jogada e joga o presente na nossa mão, e isso satisfaz o nosso coração. Ter um presente, receber um presente do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, do filho, da namorada, do namorado, um presente nos basta. Mas não, a história do Natal é a história sobre o Deus presente, não é sobre o presente, mas é sobre Deus presente, Deus estar no meio da igreja, caminhar no meio da igreja, passear por ela e encontrar pessoas que adoram em espírito e em verdade, gente que veio para entregar tudo o que tem. A gente olha para essa história e vê esses homens perguntando: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Nós viemos para adorá-lo. E quando eles se encontram, quando esses magos agora estão diante do menino, o texto diz que eles se prostram, os joelhos deles se dobram, e eles adoram o menino, e lançam aos pés do menino os presentes. A gente tem na Bíblia duas coisas importantes: a entrega do presente, e também o próprio corpo manifestando adoração. É gente que se ajoelha, é gente que ergue as mãos, é gente que se dobra, que se prostra e que entrega tudo, entrega o seu ser ao Rei, ao Senhor dos Senhores, a Jesus. O Natal é sobre adoração, a adoração de um Rei, aquele que veio estar presente entre nós. Nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus presente, um Deus conosco. Nós adoramos o Rei eternamente. Em terceiro lugar, a gente aprende com esse texto que, diante de todo esse movimento, quando a gente vê nas Escrituras que o Senhor Jesus, o nascido, é anunciado, a gente percebe que existe em Israel um movimento religioso e político. Porque não apenas o Herodes fica alarmado com aquela notícia dos magos. Quem também fica? Toda Jerusalém. Toda Jerusalém e Herodes alarmados com aquela notícia, o nascimento do rei. Agora, não é estranho
Não é estranho pensar que ali estavam os líderes religiosos. Não é estranho pensar que ali estava todo o povo judeu. Era um tempo de recenseamento. Então os judeus estavam em Jerusalém, estavam naquela região. Então nós tínhamos um grande número de pessoas. Não é estranho pensar que essas pessoas que tinham o conhecimento de Deus, eram eles que adoravam em Jerusalém diante do templo. Não é estranho pensar que eles não estavam preocupados ou então atentos aos sinais do nascimento do Messias. Porque são homens que vêm de longe, são magos, são homens que tinham sabedoria de astronomia e muitas outras coisas, inclusive as teologias pagãs. Eram estes homens que estudavam os céus, as estrelas, estudavam os seus deuses. São eles que veem um sinal. O que deve chamar a nossa atenção, que se, por acaso, estes homens vêm da Babilônia, eles vêm da Babilônia depois de terem tido dentro da Babilônia os judeus. Lembram da história de Daniel? Daniel, um homem importante, influenciando a Babilônia, talvez deixando aquela semente do evangelho naquele lugar, a semente da mensagem naquele lugar, de modo que cerca de 600 anos depois, esses homens estão voltando para Jerusalém para encontrar quem? O rei dos judeus, aquele a quem eles sempre aguardavam. Mas não é estranho pensar que eles não estavam vendo os sinais? Não é estranho pensar que a gente vive um tempo hoje em que a igreja não está alarmada com a volta de Jesus? Não é estranho pensar como a gente vê no texto, o nascimento de Jesus não traz para aquele lugar, para aquela região, um brilho especial de proteção, um brilho especial de paz. Muito pelo contrário, o menino está contra os reinos deste mundo, de modo que se aflora a crueldade, de modo que se aflora o horror. A gente tem milhares de crianças de menos de 2 anos sendo brutalmente assassinadas com o nascimento de Jesus. O nome disso na teologia é escatologia. É o estudo dos fins, o estudo do fim dos tempos. Ali a gente tem a marca de um momento que é especial para nós, o fim dos tempos. Quando nasce um menino, Satanás se levanta contra a noiva, se levanta contra o menino, para fazer pará-lo. Agora, não é estranho que a igreja hoje brinque de adoração? Não é estranho que a igreja hoje esteja tão envolvida com troca de presentes? Não é estranho que as famílias estejam mais preocupadas com questões financeiras do que com o reino eterno? Não é estranho que nós estejamos tomados por ansiedade, preocupação e um número terrível de problemas emocionais? Não é estranho. Será que nós não estamos tomados pelas preocupações como os judeus, os líderes religiosos daquela época, que tinham conhecimento, mas não tinham sensibilidade, não estavam sensíveis aos sinais? Nós vivemos esse tempo. Nós estamos passando por um tempo final, onde nós aguardamos a vinda de Jesus. O menino, que é rei, ele ensinou os seus discípulos: estejam atentos, vigilantes, porque a vinda do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, será como nos dias de Noé. Vocês vão estar casando e se dando em casamento. Vocês vão estar trabalhando. Vocês vão estar buscando dinheiro, buscando a vida e o descanso de vocês. Os prazeres desse dia a dia. E então ele virá.
Mas somente aquele que tiver em sua lamparina o azeite, somente aquele que estiver guardando a palavra é que vai encontrar o Rei, de maneira que deve ser encontrado, sendo adorado, sendo glorificado pela minha e pela sua vida. A gente aprende com esse texto que a mensagem do Natal pôs em choque o rei e toda Jerusalém. A mensagem do Natal, como eu falei no domingo passado, não é sobre a gente trocar a Coca-Cola, como a gente vê nas propagandas. Não é sobre fazer o bem. Eu poderia dar uma lista de coisas boas para vocês fazerem agora e voltarem para casa, mas isso não tem nada a ver com o nascimento extraordinário de Jesus. O nascimento extraordinário de Jesus põe em choque homens e mulheres, grandes e pequenos, políticos e religiosos. E aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. A gente vai cantar mais um cântico, e esse cântico tem a ver com um pouco do que é essa mensagem. Porque a gente fala de um menino que é contra os reinos. E a Bíblia apresenta para nós o prometido Filho de Deus. A promessa é de que ele será grande, que o seu reinado não tem fim. A promessa a respeito de Jesus é grande demais, é gloriosa demais, mas a gente olha e vê a história, aquele que tinha uma promessa muito grande, muito poderosa, muito gloriosa, nascendo num estábulo, sendo colocado numa manjedoura, sendo humilhado, passando pelo horror de ser desaprovado pelos líderes da sua época, passando pela pior morte que existia naquele tempo, a morte de cruz, e eu quero que você lembre disso. Porque aquele que tinha uma grande promessa, o Senhor Jesus, vai ser levado à cruz. É uma história muito controversa. Uma promessa de glória, uma promessa de poder, uma promessa de força, de grandeza, e tudo acontece da maneira mais simples, da maneira mais comum que se pode imaginar, da maneira mais humilhante que se pode esperar. Essa é a história de Jesus. E aí a gente tem na história dele a cruz como a cereja do bolo de toda a humilhação, de todo o escárnio. Eu não sei como você pensa Jesus. Sinceramente, eu não sei como você imagina. Porque enquanto a gente fala, é natural que se crie imagens na cabeça do ouvinte. Talvez você imagine Jesus como você vê no filme, como você vê na série The Chosen, como você vê naquela pintura, aquele quadro, um Jesus americano, com os olhos azuis, um cabelo. Eu não sei como você imagina Jesus. Mas a maneira como é descrita na Bíblia e como nós temos na história, precisa da nossa atenção, precisa. Porque a morte de cruz naquela época era a pior morte que podia existir. Era a forma mais humilhante que existia para aquela época. Quando vocês pensarem em Cristo, sofrendo os horrores de todas as dores, de todas as humilhações, lembre-se de Herodes. Herodes não era judeu, mas estava entre os judeus. Não era romano, mas estava entre os romanos. Tinha o poder dos romanos para governar sobre os judeus. E ele governava de maneira perversa. Os soldados romanos eram maus, eram máquinas de matar, eram destrutivos, eram fortes. Eles sim
tinham pompas e grandeza. E eles tinham diante deles aquele que foi prometido como menino. E a Bíblia diz que eles davam soco, batiam na cabeça dele, batiam na costela dele. Eles tinham em mãos instrumentos de violência mais brutal que você puder imaginar. A história do Natal, você pode estar pensando, o que tem a ver com isso? Ele nasceu para isso. Eles tinham instrumentos de violência, de brutalidade, e eles desferiam golpes sobre ele. E ele ouvia as acusações e os insultos. Em nenhum momento ele abria a boca. Em nenhum momento ele dizia, eu sou o rei dos judeus, parem com isso agora. Ele em todo momento ouvia, apanhava, sofria. E quando vocês imaginarem o período em que Jesus vai até o Calvário, lembrem-se que ele já tinha passado por horas de agressão, uma noite sombria, e ele estava cansado porque ele era homem, porque a Bíblia diz que nasceu o menino, Deus, mas também homem. E essa história mostra pra gente ele chegando no Calvário. A cruz e Jesus. E quando vocês imaginarem Jesus com uma coroa de espinhos, não imagine um homem com vestes naquela cruz. Os guardas romanos expuseram a nudez de Jesus. Ele tinha a nudez dele exposta diante de todas as pessoas que ali viam aquela placa escrito, Jesus, o rei dos judeus. Olha, mas a promessa sobre Jesus era muito grande, pastor. Era de glória, era de poder, e a gente tem o rei dos judeus, essa plaquinha de humilhação, e ele nu, pregado numa cruz. E aí, história, ciência e todas essas coisas se misturam para tratar desse conteúdo que é histórico, que é religioso, que é fato. E aí na medicina se diz que uma pessoa que fica na cruz, ela perde todas as forças do seu corpo, todas as suas capacidades. Ah, gente, uma promessa tão grande, tão gloriosa, e a gente tem Jesus naquela cruz, e não se espantem com isso, incapaz de prender a sua própria urina, incapaz de prender a sua própria urina, o Filho de Deus, aquele que Herodes queria matar quando ele nasceu, agora está sendo morto de uma maneira cruel, brutal. O Filho de Deus, Jesus, naquelas condições ele não tinha capacidade, não tinha condições, não estranhe isso, de poder segurar as suas próprias fezes. Não estranhe isso, porque é através de toda essa humilhação, de toda essa dor, que a minha vida e a sua, hoje, podem experimentar a presença de Deus. Só por causa dessa humilhação. E somente aquele que encontra grandeza na humilhação de Jesus, glória na humilhação de Jesus, é que entrega tudo nas mãos dele. E é um cântico como esse, que a gente tem agora para adorar o Senhor Jesus, chama ele de Cordeiro, que morre dessa forma, mas porque a história não termina assim. Não é apenas cordeiro, mas ele é também leão. E a Bíblia diz que aquele que morreu dessa forma, ele há de voltar de maneira gloriosa, poderosa, mas não como um cordeiro,
Não virá como um menino inofensivo. Não, aí ele virá como um leão e despedaçará todo o mal, todo aquele que se faz cruel, todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. Por isso a Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis. A mensagem do Natal é a mensagem de um menino que é contra todos os reinos, é contra o seu reino. Esse reino que tem dentro do seu coração, um reino idólatra, em que você acha que você é muito bom, em que você acha que você é muito legal e que você não é capaz de se render ao senhorio de Jesus. É contra esse reino também. É contra mim. É contra você. E a gente sabe que a gente pode entregar muito mais para Jesus. Hoje eu me senti desafiado. Muito desafiado. Eu estava em casa durante a tarde, eu não vim pela manhã e parece que hoje nem era domingo para mim. Falei, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Ah, não vim de manhã no culto. Entendi, é o meu ritual, é a minha vida. Mas isso é pouco, porque à tarde eu me senti muito desafiado. Quando o Espírito Santo disse para mim, você não me deu nada ainda. Quando o Espírito Santo disse para mim, você tem que me dar tudo, porque eu sou Deus, digno de ser louvado e de ser adorado. O cordeiro e o leão, um paradigma, um menino que é rei e contra todos os reinos. Quero te convidar a orar, se você puder ficar de pé. Feche os seus olhos diante de Deus em oração. E a não ser que você não queira, você pode vir aqui à frente para a gente orar junto. Você que quer entregar tudo, a não ser que você não queira, você pode vir aqui para orar comigo. E a gente vai orar entregando tudo ao Senhor. Pode vir aqui à frente, a gente vai ficar juntinho aqui. Pode vir. Isso tem a ver com o Natal, é com a nossa rendição. Há uma história que parece inofensiva, mas é o poder de Deus em seu Salvador. Pode ficar aqui, pode sentar aqui, seu Salvador. E a não ser que você não queira ou não possa, a Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram. A não ser que você não queira ou não possa, a gente vai se colocar de joelho nesse momento de oração. Senhor, nós cantamos aqui palavras que disseram que o Senhor é Rei, que o Senhor reina eternamente. Nós cantamos aqui que o seu reino é um reino de misericórdia, de justiça, de bondade, de fidelidade. Nós apresentamos palavras aqui hoje. Eu só quero te pedir, Deus,
que as nossas palavras não destoem mais daquilo que é a nossa vida. Eu quero só te pedir, Deus, que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença. Eu só quero te pedir, Deus, que as nossas palavras aqui agora, cantadas nessa noite de adoração ao Senhor, elas sejam também um amém, um assim seja, que o Senhor reine sobre nós, que o Senhor reine sobre a nossa vida, reine sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E aqui a gente tem pessoas que humildemente, e porque elas mesmas quiseram, se prostraram para fazer essa oração diante do Senhor. Então eu só quero te pedir, Pai Celestial, derrama a sua graça, o favor de um rei sobre nós. O Senhor, que é poderoso para proteger, protege essas vidas aqui. Nós não temos força e a gente precisa, Pai, da tua proteção. Então protege contra o mal, contra o pecado, contra a nossa fraqueza. Protege, Senhor Deus, contra aqueles que se levantam para fazer o mal. A gente viu na Bíblia que muitas crianças, Senhor Deus, morreram com o seu nascimento. A gente quer te pedir proteção, Pai. Proteção das nossas crianças. A gente sabe que o Senhor protege. A gente vê no Senhor poder para guardar, para proteger. Mas se algum mal se levantar contra nós e tudo isso fizer parte do teu propósito, guarda o nosso coração e a nossa mente, para que a gente consiga perseverar e ser fiel até o fim. Eu te peço isso, meu Deus, para que a gente seja fiel até o fim. E a gente sabe que o fim está logo ali. Como a tua palavra diz, o leão está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. E a gente quer te pedir, Senhor Deus, que pelo teu reino soberano, o Senhor venha nos buscar e nos encontre, como agora nós estamos, prostrados, te adorando e desejando ser fiel, adorador do Senhor. Essa é a oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Ajuda quem está do seu lado a levantar. E a gente vai continuar adorando o Senhor para encerrar essa noite nossa maravilhosa. Eu preciso nas nuvens ele vem, os seis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar
está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Nós convidamos a igreja para cantar pela última vez esse refrão. Que nosso Deus, Ele é o leão de Judá. Ele ruge com poder e luta por nós. Vamos cantar todos juntos? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o poder que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou, os joelhos dobrarão. Vamos orar e impetrar a bênção. Que o Cordeiro e o Leão te abençoe e te guarde. Que o Cordeiro e o Leão faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Cordeiro e o Leão sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que Deus os abençoe grandemente. Um Feliz Natal a cada um de vocês. Mas antes de você ir embora, eu vou pedir para vocês, menos os membros da Nova Canaã, apenas os membros da Nova Canaã ficarem de pé nesse momento. Quem é membro da Nova Canaã? Os visitantes podem sentar. Só vou pedir para os membros da Nova Canaã para a gente ver quem está aqui. Os membros da nossa igreja. Isso. Agora, meus irmãos, eu vou pedir para vocês darem um abraço em quem está aí nos visitando. Você que nos visita é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. A gente só queria reconhecê-los. Então sejam muito bem-vindos. A gente vai dar um abraço, um aperto de mão. Feliz Natal a vocês. Que Deus os